Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje Ele possa iluminar o teu entendimento para que você possa entender como andar pelo caminho da vida eterna ou, caso ainda não esteja nele, como entrar nele. A mensagem de hoje tem um título, o qual é A Luz Resplandece nas Trevas. Repetindo, a luz resplandece nas trevas. Tome nota. Atenção você que tem Bíblia em casa. Traga a Bíblia para acompanhar a mensagem. Tome papel e caneta ou o teu celular. Prepare aí o teu editor de texto. Digite. Aproveite. Faça bom uso da mensagem que você vai receber agora. Tenho certeza que ela é muito importante para você. Mas antes de darmos início a ela, nós faremos aquilo que o Senhor também nos ordenou, conforme está escrito em Malaquias capítulo 3. E eu convido os irmãos para abrirem as Bíblias lá. Malaquias capítulo 3, versículo 10. O Senhor diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, irmãos, o Senhor coloca que nós devemos trazer para o local onde a verdade é ensinada os dízimos e ofertas. Esse ministério tem vários projetos, os quais estão em curso para levar a mensagem a toda nação, tribo, língua e povo. Já estamos em vários continentes e a mensagem para avançar depende de recursos. Com este dinheiro que entra no caixa, são produzidos materiais, tanto impressos quanto materiais virtuais. Impressos eu tenho aqui alguns exemplos, por exemplo, esses dois folhetos aqui, um que fala sobre a mensagem de saúde associada à vida espiritual e este que fala sobre a doutrina da salvação. Temos outros títulos também, você pode solicitá-los e vai pagar apenas o correio, porque o material é gratuito. Há material tanto para o evangelismo quanto para o discipulado. Para quem não sabe, discipulado é para dar estudos bíblicos, para a pessoa entender a mensagem melhor. São estudos na forma de fascículos com perguntas e respostas. Além disso, estamos em pleno projeto de construção da igreja sede do Ministério Quarto Anjo Advertência Final. Cita a rua Frei Lívio Paniza, número 530, bairro Campo Comprido, Curitiba, Paraná. Nessa semana eu tive a grata satisfação de saber que foi feita a concretagem do nosso primeiro piso. Lembrando que o nosso terreno ele é quebrado, ele é em desnível, portanto existe o piso do subsolo e nós estamos já com este piso concretado para a honra e glória de Deus. Vamos dar sequência às próximas etapas. Peço as orações dos irmãos por isso. Estaremos agora levantando os pilares dentro dos próximos meses, na medida em que o Senhor vai abençoando esta obra e os recursos vão entrando. Faremos os pilares e em seguida, aí sim, vamos construir a nave da igreja e partir para a finalização da construção. Espero que em breve já estejamos com o edifício finalizado e lá muitas pessoas possam encontrar a verdade que salva. E de lá também a transmissão em vídeo possa alcançar as pessoas de toda a nação, tribo, língua e povo. Vamos nos colocar em pé, nós vamos louvar a Deus. Enquanto estivermos cantando, aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução. Vamos cantar.
jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, que nos altos céus habitas, queremos te agradecer porque abençoaste o teu povo, para que aqui trouxeste as humildes contribuições, as quais devem ser usadas para o avançamento da pregação da tua verdade, a qual deve chegar a toda nação, tribo, língua e povo. Pedimos a Deus que abençoes a cada dizimista e a cada ofertante. Abençoe, Senhor, aqueles que vão administrar este recurso, que possam administrar com honestidade, fazendo o seu melhor, sabendo que vão prestar contas a Ti, além de prestarem aos homens também. Pedimos a Deus que abençoe a Tua obra, o Teu ministério, e o Evangelho, conforme o Senhor planejou, possa atingir a cada alma, cada pessoa que está neste planeta. Pedimos a Deus que nos abençoe também nesta segunda hora. Ao abrirmos a palavra, que a Tua luz resplandeça sobre as nossas mentes e que nós possamos compreender a verdade eterna, que ela venha nos salvar, a nos salvar do vão procedimento, nos salvar da maldade, nos salvar, Senhor, das práticas imundas e imorais deste mundo, e possa nos exaltar a uma plataforma de pureza, esta erguida pela Tua verdade eterna. Ó Senhor, que cada um que aprenda hoje possa andar em santidade diante de Ti. Pedimos estas bênçãos e que o Senhor me use como Teu porta-voz, que o Teu Filho tenha plena liberdade de falar por este servo ao Teu povo faminto da palavra da verdade. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós convidamos a todos para abrirem as Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. O texto que fala, ou que contém o título da mensagem de hoje: A luz resplandece nas trevas. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 até 5. Eu vou ler principalmente o versículo 1 conforme o original. Como sabemos, as nossas Bíblias modernas, as traduções modernas, acabaram distorcendo o versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e Deus era o Verbo. Ele estava no princípio em Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Primeiramente, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo. O Verbo também em outras Bíblias aparece como a palavra. É a tradução do original Logos. Quando a gente fala a palavra, fica mais fácil. Quando nós falamos o verbo, pelo menos na língua portuguesa, a ideia é que o verbo dá a entender uma ação, aquele que age. A ideia transmitida aqui é daquele que verbaliza o pensamento de Deus. As palavras de Deus são transmitidas por alguém, no caso, pelo seu Filho, Jesus Cristo. Ele era e é o Verbo. No versículo 4, a Bíblia diz que Jesus, como Verbo, como palavra, como transmissor da palavra de Deus, era a vida. Nele estava a vida, por quê? Porque ele transmitia as palavras de Deus. E a vida era a luz dos homens. Daí nós conseguimos concluir que a luz onde há o ensino da palavra de Deus, o ensino da pura palavra de Deus. Há luz onde a Bíblia é aberta, lida, entendida e aplicada na vida diária. Onde isso não acontece, não há luz. E é por isso que no versículo 5, a Bíblia diz: a luz resplandece nas trevas. Há muitos lugares que estão em trevas do ponto de vista de Deus. Que lugares são esses? Os lugares onde a Bíblia não está presente, os lugares onde a Bíblia não é aberta, os lugares onde se fala da Bíblia, mas não se lê. Todos estes são lugares onde as trevas imperam. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Isso quer dizer, não há uma compreensão do significado verdadeiro da Bíblia, das palavras da Escritura. Não se entende. Quantas pessoas hoje podem explicar a maior parte das Escrituras? É um número muito pequeno de pessoas em todo o mundo. Há países inteiros onde a Bíblia é praticamente desconhecida. E mesmo nos países professos cristãos, também há muito pouco conhecimento da Bíblia. Eu me refiro, por exemplo, à localidade onde eu moro. E eu vou falar de coisas que não vão agradar a todos, com certeza, mas no decorrer da história, se nós olharmos, todos aqueles que pregaram a verdade não agradaram a todos. Exemplos, no Antigo Testamento, os profetas, nós lemos aqui Jeremias, Isaías, né? E parece-nos homens santos hoje, mas na época a igreja não considerou esses homens como santos. Pelo contrário, perseguiu, caluniou, humilhou, agrediu, matou os profetas do Senhor. Não satisfeitos, mataram o próprio Senhor da glória, o próprio Senhor Jesus Cristo. E o costume, o hábito não mudou. Por quê? Porque depois que Jesus veio, deixou os apóstolos como emissários seus. E estes apóstolos foram mortos também. E depois dos apóstolos, aqueles que os seguiram continuaram sendo martirizados pela própria igreja. Que a Idade Média e o tempo da Inquisição o digam. Ou seja, desde que houve pecado, sempre foi a mesma coisa. Abel morreu porque creu na palavra de Deus e foi morto pelo seu irmão, o incrédulo, o que não cria. A luz da palavra de Deus resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Por que as trevas não compreendem a palavra de Deus? Será que é porque Deus não está disposto a explicar? Não. É porque as pessoas não quiseram compreender. Não queriam aceitar a palavra de Deus. Aí está a raiz do problema.
Agora vamos falar na prática. Por exemplo, eu estava lá próximo de casa esses dias, domingo passado, e aí eu vejo pessoas se dirigindo à igreja, todas arrumadas e tal, com seus pertences, mas sem a Bíblia. Sem a Bíblia. Vamos aonde? À missa. Mas sem a Bíblia. Ah, por quê? Ah, não sei. Vão sem a Bíblia. Onde não há a palavra de Deus, há o quê? Trevas. Porque a palavra é luz. Quando Jesus veio à terra, Jesus era a luz do mundo. Por quê? Porque ele falava as palavras de Deus. Mas onde as trevas imperam, fora com a Bíblia, e exalta-se a cruz, os relicários, as estátuas. Onde as trevas imperam, fora a Bíblia e acima os concílios dos pastores, os dogmas da igreja, as decisões da comissão. Onde as trevas imperam, fora a Bíblia e acima as decisões dos juízes, dos conselhos legislativos e assim por diante. E é onde nós vivemos hoje. Embora exista a sociedade bíblica, embora existam milhões de exemplares da Bíblia aqui no nosso país, no Brasil e em muitos outros países, esses exemplares que estão disponíveis para as pessoas manusearem, para as pessoas lerem, para as pessoas esquadrinharem, quer dizer, estudarem na profundidade, compararem texto com texto. Embora a Bíblia esteja disponível nos telefones celulares, se as pessoas quiserem, tem aplicativo, há um desconhecimento geral da verdade, da palavra do Senhor. Isso ocorre tanto fora das igrejas, quanto dentro das igrejas. Por quê? Porque se nós falamos da igreja que abarca 68% da população no Brasil, a Bíblia abaixo, cruzes, relicários, estátuas acima. E aí o povo médio, digo, a média do povo que assiste a esta igreja, as reuniões desta igreja, embora se diga religiosa, nem lê a Bíblia. Nem lê. E na verdade só aparenta ser religiosa nos dias santos. Mas nem naqueles dias empunha a Bíblia na mão. Vai na romaria, comparece no culto, faz lá a sua penitência, paga a penitência, mas abrir a Bíblia, ler, não faz. E nas igrejas, as outras, que representam cerca de 20 e tantos % da população brasileira. Nas outras, a Bíblia é falada, mas não muito. E quando é falada, é em harmonia com aquilo que foi combinado, ou com aquilo que foi decidido no concílio, aquilo que está em harmonia com o que os líderes concordam. Muita doutrina de homem é ensinada e pouca coisa da palavra de Deus. Ora, irmãos, não foi assim que um dia os nossos antepassados foram iluminados. No Salmo, capítulo 119, versículo 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E algumas verdades essenciais foram perdidas e elas precisam ser resgatadas. A primeira verdade essencial é: a luz resplandece nas trevas. E a luz é a palavra de Deus. E agora eu dirijo tudo isso para nós aqui. Eu não estou acompanhando a vida diária de cada um dos que aqui se encontram, mas fica uma pergunta para todos nós: quanto tempo por dia nós dedicamos à leitura da Bíblia? Quanto da Bíblia nós lemos diariamente? Quanto de luz nós recebemos? A luz resplandece nas trevas. Agora, a questão não é só ler, é obedecer. Porque quem está na luz, segundo o que Deus coloca, é quem obedece. Não é só quem sabe. Alguns sabem o que está escrito, porém não fazem.
No Evangelho de João, capítulo 3, versículos 19 a 21, a Bíblia diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem faz o errado não se sente bem convivendo com quem faz o certo. Quem faz o errado não se sente bem tendo que escutar que o que ele não faz é certo, porque ele se sente reprovado. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Ah, mas então por que as igrejas estão tão cheias de pessoas que fazem o mal? Sabe por quê? Porque a piedade prática não existe no púlpito. Tem muito pastor com conhecimento e sem prática da verdade. E aí está o problema. Tem muito líder religioso se colocando como porta-voz de Deus, quando na verdade a sua vida demonstra que ele não traz as credenciais divinas. E o que dizer da igreja principal católica? Fora com a Bíblia e acima os editos do Papa, os dogmas do Papa. Fora com o dia de repouso bíblico e acima com a encíclica Dies Domini, do João Paulo II. Fora com Jesus Cristo e acima qualquer pessoa com conduta até duvidosa, mas que tenha sido eleita pelo concílio dos cardeais. Foi o caso anteriormente, né? Pessoas até que tinham as suas simpatias com o nazismo. Pois é, se tornou papa. Olha para aonde se rebaixou o grau da piedade, daquilo que é certo na sociedade. E acham que porque a pessoa se assenta em determinado trono e se veste de branco e é um velhinho, se tornou um santo. Ora, gente, não é de se admirar o que está acontecendo hoje, a derrocada da sociedade. O que é derrocada? A derrocada é a queda. É a queda. Quer dizer, hoje em dia fala-se de ideologia de gênero. Ah, não, a pessoa tem que escolher se ele é homem ou se é mulher. Para com isso, Deus já escolheu. Deus já escolheu. A Bíblia diz que Deus nos escolhe já no ventre das nossas mães, e é a pura verdade. Eu lembro quando eu fui ter minha primeira criança, né? Eu ter no sentido de a minha esposa ficou grávida, porque daqui a pouco, né, do jeito que está, vamos pensar qualquer maluquice aí. Então, o que acontece? O que acontece? Me levaram lá para ver a ecografia. O que eu vi? Na ecografia do bebê, olha, é uma menina. É. E depois, quando fui ter outra criança, foi feita a ecografia lá no ventre da minha esposa, e eu fui ver o pingolinho, né? É o menino. Quem escolheu? Deus. E é interessante porque às vezes o pai e a mãe, eles querem, né? Não, eu quero ter uma menina. E aí vem o menino. Ou vice-versa. Quero um menino, vem uma menina. É o homem quem determina? É Deus. Se nem os pais que geraram são os que determinam, que dizer da pessoa que nasceu? Ela vai determinar. Ah não, mais tarde eu faço uma cirurgia. Para. Mexer no que Deus fez. Isso é um exemplo da derrocada da sociedade. Isso é o que mostra o seguinte: a sociedade ficou sem norte, sem referência.
Perde-se a referência do que é bom. E por que perde-se a referência? Porque deixa-se de olhar para a luz. A luz é a palavra de Deus transmitida por Jesus. A luz resplandece nas trevas. A palavra de Deus tinha que ser claramente ensinada na sociedade. Como não é, as pessoas não têm referência. E não tendo referência, seja bem-vindo, as pessoas não tendo referência, as pessoas se apoiam em qualquer padrão. Hoje em dia elege-se, desculpe o termo, qualquer indivíduo como presidente da República. Basta ele ter o apoio certo. Daqui a pouco vão colocar um deficiente lá. Nada contra um deficiente. Mas se quiserem botar um surdo, um cego, um manco, eles conseguem colocar. Basta a mídia apoiar, as redes sociais dizerem que a pessoa é ótima, e a pessoa vai chegar. Daqui a pouco um demente mental também vai poder ser presidente. Por quê? Porque na medida em que os padrões da sociedade vão sendo abaixados, as pessoas ficam sem referência. Então qualquer coisa pode ser referência. E aí está o grande problema. Falta a luz resplandecer nas trevas. Todo aquele que faz o mal, aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Se a verdadeira piedade fosse levantada de novo nos púlpitos, se os pastores pregassem a verdade a respeito de o que os membros devem ser, o que eles devem fazer, como deve ser a sua vida, então os hipócritas sairiam da igreja. A igreja poderia até ficar vazia, quase vazia. Ela ficaria com aqueles que realmente são servos de Deus, com aqueles que realmente temem a Deus. Mas tem o lado positivo disso. Versículo 21. João capítulo 3, verso 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem pratica a verdade vem para a luz. Qual é a ideia transmitida? Quem é obediente a Deus, quem busca fazer a vontade de Deus, ele busca saber o significado verdadeiro da Bíblia. Onde há uma pregação da verdade da palavra, ali ele quer estar. Ali ele quer continuar, porque ele tem sede, ele tem fome, ele quer aprender. Não só para ter conhecimento, mas para praticar. Hoje, também é corrente e comum, muitos fóruns. O que é fórum, né? Fórum é uma palavra que ela vem para mim, não desde antes, eu vou falar da era da internet, ela vem desde a época dos e-mails, tinha o chamado fórum de e-mails. Então alguém agregava lá 30, 40 e-mails diferentes, então quando você manda um e-mail já vai para os 30. E quem manda também vai para todo mundo e todo mundo participa e aí começa debate, discussão e tal. Era isso, fórum. Hoje em dia não é mais fórum de e-mails, é grupo do WhatsApp, certo? E aí o que acontece? Eu vou virar um pregador virtual, vou adicionar um monte de gente e vou colocar minhas ideias ali. Ou então aquilo que eu achar interessante eu vou compartilhar. E aí, hoje já se ouve, né? Não aguento mais, não participo de grupo de WhatsApp. Por quê? Porque é tudo que é piada, tudo que é coisa que não presta, só para eu perder tempo, não consigo nem trabalhar, encho o meu celular com essas coisas aí, né? E fica inviável, carrega meu celular, não recebe mais nada que presta e tal. Chegou a esse ponto. E muitas das coisas a respeito das quais se reclama são justamente mensagens desses pseudo-pregadores virtuais. A pessoa prega o que ela acha, não o que está escrito. Esse é o problema. Tanta coisa é transmitida como sendo de sabedoria, quando na verdade sabedoria não tem nada. Outro dia, por exemplo, eu recebi uma mensagem. Aí eu não decorei a mensagem, nem tive interesse de decorar. E também não li toda a mensagem. Eu comecei a ler, olhei e falei, essa filosofia aqui não serve, está errada. E daí eu, como o texto era longo, comecei a ler o que estava em negrito. E algumas partes me chamaram a atenção, como por exemplo, já passei dos 40. Agora não tenho mais tempo para pessoas que falam coisas que não me agradam, que me irritam,
né? E assim por diante e tal. Era todo um centrismo no eu, né? Tipo, eu quero coisas que me agradem, eu quero ouvir coisas que me deem prazer, etc. e tal. Tá. E aí eu me questionei, isso vai levar a pessoa para onde? Para lugar nenhum. Ora, eu preciso ter os meus valores confrontados, se não são os valores de Deus. Eu preciso ser chamado para um grau moral mais elevado. Eu preciso ser levado a questionar o que é errado, porque eu não posso aceitar. Porque senão, eu sou como o graveto levado pelas águas do rio. Para onde a água quiser, para onde o rio levar, eu vou, né? Agora, irmãos, Jesus disse que caminhar em direção ao céu é como buscar entrar pela porta estreita. São poucos os que se acertam com ela. Então não quer dizer que se eu me deixar levar pela corrente do mundão, eu vou chegar lá. Não vou. Irmãos, uma grande troca foi feita para que eu tivesse a vida eterna. João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma troca. A vida morre e o que está morto vive. O inocente depõe a sua vida para que o culpado receba a vida. Jesus, o Filho de Deus, entregou-se para que eu pudesse me entregar também. Isso é o que falta entender. Na hora que dizem, Jesus morreu por você. Eu lembro, na Copa passada, a gente foi fazer um evangelismo ali perto do estádio. E enquanto nós entregávamos folhetos, tinha uma turma que tinha vindo de outra cidade, inclusive, e gritava no sinaleiro, né? Jesus te ama! Jesus te ama! É verdade, Jesus nos ama mesmo. Mas essa é só a parte da verdade do Evangelho. Tem a outra parte. Jesus se deu por mim, esperando que eu me dê a Ele. Jesus se entregou por mim, para que eu entregue a minha vida a Ele. Gálatas, capítulo 2. Versículo 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Eu morri. E o sentido aqui também é morrer para a minha vida. Versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Repito, e vivo, não mais eu, mas quem vive? Cristo vive em mim. Pergunto, Cristo vive no pecado? Cristo vive na bebida? Cristo vive no engano? Cristo vive em priorizar as coisas deste mundo? Cristo fazia isso? Não. Na vida do cristão, eu morro, mas alguém vive em mim, e este alguém é Cristo. E eu sou cristão se Cristo de fato vive em mim. Continuo. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 13. Abram lá, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5.
desde o 14, perdão. 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, isto é, Cristo morreu por todos nós, logo todos morreram. Ou seja, a consequência é que todos nós merecíamos morrer. Se Jesus morreu por todos nós, é porque todos nós estávamos com a sentença de morte sobre as nossas vidas. Versículo 15. E ele morreu por todos, para quê? Os que vivem não vivam mais para si. O cristão vive para agradar a si mesmo? Não. O cristão não vive para agradar a si mesmo. O cristão vive para o quê então? Continua. Vivem não mais para si, mas para aquele que por eles morreu. O cristão vive não mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vive para Jesus. Jesus é quem morreu por nós e ressuscitou. Versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Que história é essa de pessoas que dizem que estão em Cristo e estão aí fazendo tudo que as outras também fazem? Essas pessoas estão auto-enganando-se, enganando-se a si mesmas, pensando que estão no caminho do céu quando não estão, não hão de chegar lá se continuarem assim. A vida do cristão é uma vida diferente da que foi. As coisas que eu fazia, agora eu não faço mais. Houve mudança. E não é uma mudança feita das minhas ideias para as minhas ideias. Não sei se estão me entendendo aqui. Mudar das minhas ideias para as minhas ideias. Das minhas ideias, aquelas que eu tinha. E eu mudo elas para as minhas ideias com respeito ao que é um cristão. Ah, não, eu acho que é uma coisa que se escuta muito hoje, né? Não, eu acho que isso aqui não tem problema, Deus não vai se incomodar com isso aqui. E eu acho que para Deus não importa nada do que eu coma, tá? Isso aí não faz diferença. Eu acho que para Deus o dia de repouso não faz diferença. O que importa é que eu tenha um dia para Ele. E eu acho que a religião do achismo está imperando em muitas mentes hoje. E essa religião do achismo, ela conduz para a estrada larga que termina no fogo do inferno. Todos os pensadores e filósofos do achismo vão chegar lá. Ora, se nós já soubéssemos o caminho da salvação, não era necessário Deus enviar a Jesus aqui e deixar mais de 1000 páginas na Bíblia para explicar. Agora é impressionante como a maioria das pessoas, sem ler a Bíblia, gosta de citar. Não, porque Jesus Cristo disse tal. Cita totalmente fora de contexto. Não sabe o que foi dito, em que contexto foi dito. Ah, mas no momento serve para se justificar. E as pessoas estão se perdendo. Sabe por quê? Porque querem. A luz está disponível. Jesus, através da sua palavra, está querendo resplandecer nas mentes e nos corações. Mas para isso a Bíblia deve ser estudada. O cristianismo verdadeiro ensina que nós não devemos viver para nós. Tem gente que confunde religiosidade com profissão de religião. São coisas muito diferentes. Profissão de religião. Ah, eu vou numa igreja. Então ele acha que estar envolvido com Deus é estar envolvido nas atividades da igreja. Ah, não. O que você faz? Ah, não, eu hoje vou à igreja. Ah, é? E depois? Não, à tarde tem o programa da igreja. Ah, tá. E depois? Não, daí tem o programa que eu faço na igreja. Ah, tá. E no outro dia? Não, no dia tal tem o grupo de oração das senhoras da igreja. Ah, e aí onde você vai? Na igreja. Ah, e no outro dia da semana? Não, no outro dia de semana tem o dia do jejum. Do quê? Da igreja. Aí no outro dia, não, eu culto jovem, da igreja. Aí eu levo meu pessoal. Engraçado.
Tudo virou em torno da igreja. O dia que a igreja foi demolida, acabou a religião, então. É assim? Ah, não sei mais o que eu faço. Claro que não sabe. O tempo dele estava todo preenchido e ia, né? Um deslocamento, ia até o templo. Ele vai lá e fica no templo. Ou vai em algum lugar, faz. É tudo com a igreja. Poxa, mas a gente olha aqui Jesus, né? Jesus ia toda semana na mesma igreja. Era assim? Era assim que ele fazia? Jesus disse para os discípulos: continuem congregando na igreja até eu voltar. Foi assim? Ide, disse ele, fazei discípulos de todas as nações. O espírito cristão é missionário. Ele vai atrás dos perdidos. Ele busca as pessoas. Ele testifica todos os dias, aonde ele está, no ambiente de trabalho. Ele exala o perfume da santidade, porque ele anda em harmonia com a vontade de Deus. Este é o cristão. É o cristão que não faz a sua vontade, em vez de ser servido, ele busca servir os outros. E não é só no dia da Santa Ceia e do lava-pés. Ah, vou lavar o pé de 2 aqui para, né? Não. Servir todos os dias. Eu vivo para servir ou para ser servido? O cristão vive para servir. O ímpio vive para ser servido. Porque o ímpio aí fora está buscando sempre lutar pelos seus direitos. É uma coisa que eu mais ouço. Uma das coisas que eu mais ouço hoje. Todas as classes estão falando isso, não é? Só as crianças que não, coitados, são pequenos, não têm força ainda, mas se tivessem, iam estar também na base da pancada, né? Lute pelos seus direitos, é o que a gente mais escuta. Mas está faltando escutar o seguinte: cumpra os seus deveres, no volume mais alto ainda. Com mais eloquência, força. Porque se alguém se acha na condição de lutar pelos seus direitos, ele primeiramente deve ser um cumpridor de todos os seus deveres. Para ele pensar que está qualificado para qualquer coisa. Senão ele não está qualificado. Agora, nós vemos pessoas que não trabalham, pessoas que às vezes quase nunca trabalharam, e se consideram no direito de lutar. Não, eu tenho essa causa para lutar. Que causa? Que causa? Causa nenhuma. Causa nenhuma. Primeira causa pela qual nós temos de lutar é pela nossa própria alma, pela salvação da nossa alma. Obedecer a Deus, fazer a vontade dEle, servir ao próximo, ajudar aquele que precisa. Essa é a primeira causa pela qual nós devemos lutar. A causa de Cristo. E isso ocorre quando nós contemplamos a Cristo. Ele se deu por nós. E se deu por amor. E o amor dele nos constrange a agir assim também. E onde ele andou, nós andaremos. Não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Será que isso é uma realidade hoje? E aí eu não posso olhar para o vizinho e falar: aposto que na dele não é. Viu o que eu estou vendo? O ser humano é terrível, né? Olha para todo mundo, menos para ele, né? Banco da igreja fica de canto de olho. Tá vendo? Esse sermão aí é para ele, eu tenho certeza. Né? Errado. Primeiramente, a avaliação tem que ser da pessoa mesma, a minha autoavaliação. Cristo vive em mim? Esse é um questionamento, é uma pergunta. Senão eu já estou reprovado. E os verdadeiros pastores vão instar, quer dizer, vão falar com a igreja, exortar, conclamar a igreja a fazer o seguinte. Versículo 19. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Os verdadeiros pastores vão falar isso. Ou desde o 18, perdão. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Começa da seguinte maneira: pastor que se preze, primeiramente ele tem que dar bom testemunho. Ele tem que ter uma vida condizente com a fé que ele professa. Então essa história de, não, como é que é o fulano? Ah, fulano estava nisso, naquilo, mexe com política, mexe com tudo que é coisa tal, né? Engana os outros, sabe que ele tem um monte de inimigo aí, político e tal. Aí vem aqui pregar.
Tá certo? É assim que deve ser? Não, irmãos. Se nós olharmos lá para o passado, como é que eram os apóstolos? Né? Viviam em piedade, humildade, mansidão, trabalhando com as próprias mãos para obter o sustento, muitas vezes enfrentando pobreza, sofrimento, agrura. Isso era o comum, era o que se via normalmente num ambiente cristão. Hoje em dia não, está tão longe essa realidade que se isso acontecesse aqui, alguns dos que aqui estão talvez não estivessem mais. Porque hoje em dia o ser humano busca a comodidade, não é verdade? Então, primeiramente, irmãos, o pastor deve ser um exemplo das verdades que ele prega. E se ele não for, então ele não recebeu o ministério da reconciliação. Aqui a ordem é clara, a ordem no verso. Primeiro, Deus reconcilia a pessoa consigo. Como? A pessoa era desobediente aos 10 mandamentos, desobedecia os mandamentos de Deus. Agora ela se torna obediente. E agora que ela se torna obediente, ela foi reconciliada, está em harmonia com a vontade do Senhor. E, estando em harmonia com a vontade do Senhor, ela pode convidar outros para que também venham a estar em harmonia com a sua vontade. Faz sentido, não faz? Quem convida o outro para jogar bola é quem já está jogando. Ou você já viu alguém que está no banco, vem jogar bola. Não acontece. Estou citando uma ocasião, uma situação do cotidiano aqui, para a gente entender. O convite tem força quando quem convida é quem participa. Então, depois que a pessoa está vivendo em harmonia com Deus, ela convida. E aí o versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes creditando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A Bíblia traz a palavra imputando, mas eu coloquei direto creditando, que é mais fácil de entender. Né? Deus não estava colocando na nossa conta dívida de pecado. Isso aí foi posto na conta de Jesus e ele pagou com o seu sangue por nós. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E que ninguém entenda mal. Há quem entenda assim, não, em Jesus eu já fui feito justiça. Jesus morreu por mim, todos os meus pecados estão perdoados. Então eu não preciso me preocupar com obediência. Afinal de contas, ele já obedeceu por mim. Errado. Errado. Deus fez com que os nossos pecados recaíssem sobre Jesus. Isto é representado no texto, quando é dito, Deus o fez pecado por nós. Mas Jesus foi feito pecado por nós, para que em Jesus nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quando você faz uma casa, isso significa que você colocou tijolo sobre tijolo, assentou, colou-os com cimento, não é assim? Revestiu a parede, colocou a porta, etc. Toda essa obra de construção representa o que Deus faz nas nossas vidas. Nós temos que ser feitos justiça de Deus. Alguém tem que olhar para nós e falar, esse aí anda na justiça. Esse aí é justiça. Esse aí faz o que é certo. Puxa, fulano, exemplo. É assim. Não exemplo da sociedade. Exemplo do que Deus requer. Porque o mundo odeia o cristão, não é assim? O mundo odeia. Se você vai agir como cristão de verdade, as pessoas não gostam da tua companhia. E uma coisa até eu já aprendi. Eu falei com a minha esposa esses dias. Falei, linda, a nossa convivência com as pessoas, ela tem um ciclo. Ela vai, avança um pouco, depois ela some. Se as pessoas não aceitarem a Jesus. Por quê? Luz e trevas nunca vão conviver. Né? Então tem um momento onde a pessoa vai, ela conhece a luz que está em você,
Mas se ela não quiser andar na luz, ela vai tomar outro caminho, diferente do teu. Então os seus caminhos vão divergir. E daí, nós podemos já ter como uma vacina, né? O seguinte pensar. Não é porque as pessoas se vão das nossas vidas, não é porque as pessoas nos abandonam que nós estamos sem Cristo. Que dizer de Jesus na cruz então? Quantos estavam com Ele lá? Ninguém. Isso também vai acontecer com o cristão. Quando nós andamos na justiça, devemos lembrar que o mundo continua andando no pecado. Nós estamos na contramão do mundo. E para que ninguém se confunda, o que é justiça? Salmos 119, versículo 172. Salmos 119, versículo 172. Vamos ler. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Andar na justiça é andar em obediência aos 10 mandamentos. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos ser a luz do mundo. A luz resplandeceu nas trevas quando Jesus veio e ensinou a palavra. Mas à medida em que nós obedecemos a palavra, nós nos convertemos em luz também. E nós somos a luz do mundo. A luz continua resplandecendo nas trevas, agora, através daqueles que obedecem a Deus. E fica o apelo do Senhor. Quem gostaria de que Cristo vivesse em si, e assim ele obedecesse os 10 mandamentos, e fosse a luz do mundo? Quem gostaria de ter essa experiência? Amém? Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, queremos pedir que o Senhor venha restaurar em nós a verdadeira piedade, a força que um dia a tua igreja no passado possuiu. Venha derramar sobre nós o teu Espírito Santo e que Jesus viva em nossas vidas, para que nós manifestemos ao mundo o que é ser um exemplo, o que é andar em harmonia com a tua vontade, e que as pessoas possam ver em nós que é possível, embora na terra, viver como se estivesse no céu. Pedimos a Deus que fortaleça cada um de nós, abençoe aqueles que nos assistem. Muitos não puderam estar aqui, mas que eles possam, Senhor, receber a tua palavra. E que a tua palavra transforme, edifique e dê condições de cada um aprumar os pés, andar no caminho que vai dar a salvação. Pedimos, Senhor, que continue acompanhando a cada um de nós durante a semana, nas nossas decisões, guiando os nossos pensamentos, e que nós sejamos teus por inteiro, não pela metade. Pedimos a Deus, assim, que o Senhor faça desta igreja, o Ministério Quarto Anjo, advertência final, um poder que possa influenciar muitas vidas, para que as pessoas tomem a decisão certa. E naquele grande dia, quando Jesus voltar, possam se reunir conosco e com todos os santos de todas as eras, que um dia também foram luzes, obedecendo ao Senhor. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você que nos assiste, quero deixar para você estendido o convite para você continuar nos acompanhando, lembrando que as nossas transmissões são realizadas terças-feiras, 8 da noite, e sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. E se é o teu desejo tornar-se parte deste exército do Senhor,
reunido nesta igreja, o Ministério Quarto Anjo Advertência Final. Se você quer preparar-se para dar o passo do batismo, porque Deus te tocou, se você quer fazer estudos bíblicos, entre em contato conosco. Tome nota do nosso número de WhatsApp. DDD 41, número 99509-8425. Nós vamos ficando por aqui, mas não sem antes invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Sugiro que você feche os olhos para que nós falemos com Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.